psicológico. Luiz ia falar um pouquinho sobre a história de vida da Estranho, que é uma história de superação. Ela só começou a correr maratona em 2010, depois de remover o baço. Ela teve um câncer no baço, removeu o baço e aí decidiu se dedicar à maratona e apareceu para o mundo com bons tempos, inclusive quebrou um recorde italiano que já durava 12 anos. Foi para o último Mundial, ela fez um tempo bom, terminou em 8º lugar em 2011 em Berlim, na maratona de Berlim. Quer dizer, é uma atleta que decidiu isso como estilo de vida e é uma história de superação muito bonita, muito conhecida na Itália. E ela cita o baço removido, que ele estava com 26 centímetros e pesando 1,8 kg. Olha o Kremlin, passa vermelha, vamos passeando por Moscou. A Estranho diz o seguinte, que ela tem 2 filhos e que esse foi o 3º filho. E o filho que representou o renascimento dela. E Luísa, a atual campeã mundial, Edna Kiplagat, começa a aparecer ali pelo cantinho, baixinha. Ela já apareceu uma vez quase do lado da italiana Estranho, foi para trás de novo. Ela está com sobras ali. Ali ao fundo a Catedral do Cristo Salvador. Você ligado no Sport TV acompanhando a maratona feminina aqui em Moscou. Todas as emoções do Mundial. Olha o Kremlin. Todo aquele teto verde ali é o Kremlin. Aí você tem a Catedral do Kremlin. Nós temos aí o quadrado vermelho, a Red Square. Vamos com os muros do Kremlin, com as belezas de Moscou. Você viu ali também a Catedral do Kremlin e à direita da Catedral do Kremlin você tem a Catedral de São Basílio. São as 5 cúpulas redondas que você vê no meio na imagem. E o teto verde do Kremlin. Quase 50 minutos de Estranho na primeira posição. Valéria Estranho da Itália. Nasceu em 1976. Falei da Catedral de São Basílio, foi construída por Ivan o Terrível no século XIV. Um pouco da história da Rússia para você. Vamos mostrando aí essas lindas paisagens históricas e que ao longo do século passado representaram muito politicamente para o mundo. Decisões importantes para o mundo foram tomadas dentro desses muros. Tivemos anos e anos de Guerra Fria, num momento de extrema tensão. Aliás, hoje, na cerimônia de abertura que você vai acompanhar a partir de 2 horas da tarde, dando uma olhada no ensaio, tem muito Sputnik, tem muito foguete. E nós tivemos a corrida armamentista, a corrida espacial envolvendo a antiga União Soviética e os Estados Unidos, Yuri Gagarin dando volta em órbita da Terra, enfim. Laika, cão, mandado para fora da órbita terrestre. E isso tudo deve ser abordado na cerimônia de abertura. Estranho em primeiro, a italiana é valente, ela briga, ela vem liderando um pelotão de feras. Lembrando mais uma vez, 2 horas da tarde, ao vivo, horário de Brasília, você vai acompanhar a cerimônia de abertura. E nesse momento, dentro do Estádio Olímpico, ainda estão acontecendo os últimos ensaios. Tem algumas bailarinas do Balé Bolshoi que vão ser alçadas por grandes elásticos, vão flutuar sobre o Estádio Olímpico, que vai representar essa passagem do tempo, essa obsessão do homem estar sempre à frente do seu tempo. Lembrando que a Rússia também tem grande tradição de acrobatas, circenses, então tem tudo para ser um espetáculo muito visual, muito vistoso. E nesse momento também, Luiz, os atletas do Decathlon já voltam ao estádio se aquecendo, o Quilin está ali se aquecendo, daqui a pouquinho teremos mais provas. O seguinte, vou mostrar já essas imagens para você aqui no Sport TV. Thiago falando desses ensaios dentro do Estádio Olímpico, você vai acompanhando a maratona, Estranho em primeiro, você vai vendo a passagem Noguchi em 10º, Aguilar em 11º, assim sucessivamente. E você tem à direita o tempo, por exemplo, Aguilar está 39 segundos atrás da Estranho.
Dina Castro caiu um pouquinho agora, foi para 12ª, a Aguilar passou por ela. Noguchi também caiu, ela perdeu o contato com as líderes, está a 17 segundos das líderes, o calor começando a fazer estrago nessa moçada. Estamos trazendo agora na câmera exclusiva do Sport TV a movimentação dentro do Estádio Olímpico. Foi isso que o Thiago falou. E o Thiago falou do Bolshoi, das bailarinas do Bolshoi. Falando da câmeras exclusivas do Sport TV, trazendo as imagens para você. Falando da excelência da arte russa. O balé russo tradicionalíssimo Bolshoi. Vão ser representados escritores como Tolstói, vão ser representados músicos, Tchaikovsky, vai ter inclusive uma versão balada, por dizer assim, uma versão de DJ de músicas do Tchaikovsky. A festa de encerramento deve terminar em ritmo de música antes da queima de fogos de artifício que vai marcar a abertura oficial dos Jogos. Aí os últimos ensaios. Vamos voltar para a maratona, você tem imagens. Olha só, temos essa nave aqui em cima, ela vai ficar aqui para a cerimônia de abertura. Vamos voltar para a maratona? O decátulo está no aquecimento também. Os atletas do decátulo. E agora vamos voltar para a maratona. Agora sim, voltando para a maratona. Quase 54 minutos de prova. Prova punitiva. Calor. Temperatura agora de 29 graus. E é estranho mostrando que a preparação do sul da Itália dela está fazendo efeito. Ela, nesse momento, ela tentou fugir desse pelotão sensacional que tem 3 quenianas, 2 etíopes, uma japonesa. Noguchi ficando. E a Valéria Stranion, para você que está chegando agora, para você que está acordando agora, temos quase 8 horas da manhã no horário de Brasília. Estamos acompanhando já a maratona há 54 minutos. A Stranion lidera desde os primeiros metros. Uma liderança constante e consistente. De vez em quando, ela testa a resistência de suas adversários e ela tem que fazer isso o tempo inteiro. Se ela estiver pensando em brigar por medalhas, ela sabe que as atletas que estão ali atrás, tirando a chinesa, todas elas têm tempos bem melhores que o dela em maratona. E, Luiz, a gente vê essas grandes avenidas no entorno da Praça Vermelha, porque a Praça Vermelha é o marco zero de Moscou, é o marco zero da Rússia. E dali partem grandes avenidas que depois se conectam às principais rodovias da Rússia. Ela realmente é um ponto central da Rússia, serve como referência para motoristas, para pedestres. Enfim, ela é tida como o principal ponto do país. Aí a imagem, Thiago. A gente vê aí cercado dentro do Muro Vermelho, fica o Kremlin, que até hoje é a sede do governo executivo. O presidente Vladimir Putin trabalha ali dentro. Não precisa se esconder como fazia o Stalin em todos aqueles prédios idênticos. Stranion, Melcamo, Tadese, Kipketer, Gia, Kabu, Kiplagat, Fukushi, Kizaki. São as 9 primeiras após 15 quilômetros. Noguchi vem em 10º, a Dina Castro caiu para a 13ª posição. Ding chegou a liderar, chegou a brigar na liderança, é a 12ª colocada. Mas daí Pérez, a mexicana, que treinou muito para estar aqui e fazer um bom trabalho, vem em 15º lugar a 1 minuto e 17 das líderes. Cláudia Stranion está abrindo um pouquinho, uns metrinhos, mas está abrindo. Novamente, ela está levando as suas adversárias à loucura e à exaustão. Seu objetivo é esse, tornar a prova desconfortável para as atletas mais velozes. As 3 quenianas, as 2 etíopes que estão ali atrás são mais velozes. Tem um final de prova muito forte, principalmente os últimos 3 quilômetros, então ela tem que fazer isso. Ela não é tão veloz, é mais resistente do que veloz. Mas nós não chegamos nem à metade ainda. E a Mizuki Noguchi não chegaram ainda nem na metade, ficou, hein? Tentando tirar a diferença que era de 17 segundos na passagem dos 15 quilômetros, fazendo força agora. E agora um momento terrível para quem está indo, né? Você está indo, já tem gente voltando. Terrível esse momento. Thiago Maranhão. Luiz, queria fazer uma pergunta para o Lauter. Queria saber se nessas condições, nesse calor, nessa umidade, nesse ritmo, se existe alguma possibilidade de uma atleta que não está nesse pelotão aparecer aí na frente. Nesse momento, a Mizuki Noguchi talvez seja uma atleta que vindo de trás consiga. Talvez a Dina Castro, que tem um final de prova muito mais forte que o início de prova, está em 12º, estava uma diferença de 1 minuto e 6. Talvez a Dina Castro consiga chegar nesse pelotão. Maratona feminina para você. O apoio do torcedor japonês aqui à esquerda no vídeo. A Itália tem Valéria Stranion na primeira posição. E a Gia, né,
começando a perder contato direto com as líderes. Liderava, era coliderança, era dela pouco tempo atrás, vai ficando ali 5, 6, 10 metros, vai ficando. Ficou. Ficou e aí dificilmente vai conseguir voltar. Aí ela vai sendo ultrapassada seguidamente, né? Para quem ultrapassa essa atleta, é quase como um doping psicológico. E para ela é um balde de gelo, né? Se bem que um balde de gelo... Cairia bem nesse momento. Ótimo. Elas não reclamariam, não. Stranion na primeira posição. Essa é a maratona feminina aqui, direto de Moscou. Quase 1 hora de maratona. Lauter, é prova para quanto tempo? No início você fez uma provisão para 2h25. 2h25, 2h26. Elas estão correndo para 2h23, 2h24, mas a condição extrema climática pode pesar no final. A partir dos 30, esses atletas não vão estar com esse vigor todo. Olha a Gia ali ficando. Tá ficando mesmo. Você vendo o Gushi, que estava bem atrás, vem se aproximando. Daqui a pouco passa a chinesa Gia. O Gushi ainda tem chance de fazer contato com essas líderes, sim. 58 minutos de maratona. Falando também, Lauter, a respeito, voltando a falar para o corredor amador, porque hoje corrida é uma febre no Brasil. Cada vez mais a gente vê gente correndo nas ruas, pelas cidades de orla, então tem muita gente correndo. São Paulo e Ibirapuera lota no fim de semana, com todo mundo correndo para um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas, evidentemente, para quem corre 10, 15 mil metros, para o corredor de fim de semana, chega um momento da punição, chega um momento de desconforto. E aí, quando ele vence, especialmente psicologicamente, esse momento ele consegue seguir. Isso acontece com quase todo mundo que corre na rua. Há um momento de profundo desconforto, o cérebro começa a mandar uma mensagem: para, pelo amor de Deus. E você segue aquele desconforto, consegue seguir com um pouco de dor e tal, e de repente parece que isso passa. Que a dor passa, o corpo entra em estado de torpor, uma certa anestesia e vai embora. Isso acontece com essas corredoras de elite? Não é tão sensível assim, não tão drástico, né, agudo assim. O corredor de fim de semana, o desconforto começa com 30 minutos, porque ele é corredor de fim de semana, ele corre muito pouco. O corredor amador que treina 5, 6 vezes por semana e que busca fazer um dia uma maratona e consegue efetivamente em qualquer lugar do mundo, a sensação de desconforto é pelo fim, pela diminuição de forma drástica da concentração das reservas de glicogênio. É um momento em que o principal combustível é a gordura armazenada e o glicogênio cai a níveis críticos. O cérebro funciona à base de oxigênio e glicose, entre aspas, o glicogênio. Quando as duas começam a se tornar escassos, o oxigênio e a glicose, o próprio cérebro desse atleta amador começa a mandar mensagens negativas, tipo, vamos diminuir, negociar com o corpo do atleta. Isso costuma acontecer. E é cíclico. A primeira vem a partir dos 26, 28 quilômetros, a chamada barreira. Em alguns são 26, 28 quilômetros, outros 30, 32 quilômetros. Passa pelos 7, 8 minutos críticos e começa a ter uma sensação de euforia. Mais à frente, com mais 12, 15 minutos, acontece novamente. E mais outra vez, o atleta tem que passar por isso incólume. Uma hora de maratona. É o que muito atleta chama de muro, né, Lauter? Muito atleta se refere ao muro, exatamente, que é o limite dele. Mitológico muro, né? O urso subindo nas costas, aquelas coisas bem dramáticas, mas fisiologicamente é isso. É a diminuição drástica das reservas de glicogênio, a necessidade de utilizar a gordura como principal combustível. A gordura, quando não se está bem treinado, é um combustível, podemos dizer, batizado, sujo, né? Que aí o atleta tem sensações ruins, né? E Luiz Stranion continua liderando. Lorna Kiplagat, atual campeã. Lorna já parou até de correr. Edna Kiplagat, atual campeã mundial, vem agora, resolveu puxar a prova, tentar chegar na italiana. Por falar em chegar, a gente vê a chinesinha que vem sofrendo bastante ali, vai ser ultrapassada agora pela Noguchi. E Luiz, o Quilin já se soltando, ele deu 2 saltos ali em altura, ele está se soltando daqui a pouquinho, às 3h30 aqui, são 7 horas à frente. Às 8h30 no Brasil, ele vai saltar, vai ser o salto da prova de salto em altura do Decathlon, com o brasileiro Quilin, que nesse momento está em 6º lugar no Decathlon. Eu me enganei, foi a japonesa, né? É a Kizaki que estava ali fazendo força e chegando na chinesa. Kizaki está com 28 anos. Ela foi 2 vezes segunda colocada
no Mundial Escolar, no Mundial Estudantil. Você vê a bandeira do país e a atleta pega exatamente. Aqui não tem água batizada, né, Lato? Não tem. O líquido, né, o isotônico, é de responsabilidade total do atleta, da equipe técnica do país. Mesmo porque, lembrando que, em relação aos escândalos recentes de doping, todos os atletas serão testados aqui em Moscou. A equipe da Jamaica,